Primeiro, eu queria falar rapidamente com vocês sobre a história, não é muito fácil de encontrar, né? Sobre a história dos avós de Jesus, né? E se Nossa Senhora é nossa mãe, os avós de Jesus também são nossos avós, porque nós somos a família de Deus, né? Então vamos falar aqui sobre Santa Ana e São Joaquim. Ou muitos conhecem como Santana, né? Já junta as duas palavras. Santa Ana é a mãe de Nossa Senhora e a avó de Jesus. Sobre ela, porém, há poucos dados biográficos. As referências que chegaram até nós sobre os pais de Maria foram deixados pelo Proto-Evangelho de Tiago, um livro escrito provavelmente no primeiro século, mas que não faz parte da Bíblia, dos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles que são reconhecidos pela igreja como oficiais. É um evangelho que não é reconhecido pela igreja como o evangelho oficial, mas nesses evangelhos a igreja tem encontrado muitas informações históricas, inclusive, e que então são aproveitadas pela própria tradição, né? Apesar de não ser usado como um todo, mas algumas partes sim. O Evangelho de Tiago é uma obra importante da antiguidade, citada em diversos escritos dos padres da Igreja Oriental, como Epifânio e Gregório de Nissa. O nome e a descendência, então, de Santa Ana. O nome Ana vem do hebraico Hana, e significa graça. Santa Ana era de família descendente do sacerdote Arão. Ela era esposa de um santo, São Joaquim, que, por sua vez, era descendente da família real de Davi. Nesse casamento estava composta a nobreza da qual Maria seria descendente e, posteriormente, Jesus. Era um casal comum. Santa Ana se casou jovem, como toda moça, em Israel naquele tempo. A tradição diz que São Joaquim era um homem de posses e bem situado na sociedade. Ambos viviam em Jerusalém, ao lado da piscina de Betsaida, onde hoje está a Basílica de Santa Ana. A casa de Santa Ana, porém, o caso tinha um problema grave, ela era estéril. Não conseguia engravidar, mesmo depois de muitos anos de casada. Em Israel, naquele tempo, a esterilidade era sempre atribuída à mulher, por causa da falta de conhecimento. Nós sabemos também, muitas vezes, a esterilidade do casal tem a ver com o homem, mas durante muito tempo foi sempre atribuído à mulher. A mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Por isso, Santa Ana sofreu grandes humilhações. São Joaquim, por sua vez, era censurado pelos sacerdotes por não ter filhos. Tudo isso causava muito sofrimento ao casal. Uma sociedade muito fechada, com esses valores assim bem fechados, com a falta de informação aí na época, então sofriam muito pelo preconceito que eles sofriam ali das pessoas em volta, até dos sacerdotes. A concepção milagrosa de Maria, mas como Deus ele faz as coisas justamente para mostrar para o homem, para ele nada é impossível. O Senhor corrige muitas dessas coisas que o homem acha que é pecado, alguém pecou na sua família, eles tinham essa mentalidade, mas olha aí o Senhor corrigindo tudo isso, né? Dando uma graça maravilhosa. A concepção milagrosa de Maria. Santa Ana e São Joaquim, porém, eram pessoas de fé e confiavam em Deus, apesar de todo o sofrimento que viviam. Assim, num dado momento da vida, São Joaquim resolveu retirar-se para o deserto para rezar e fazer penitência. Nessa ocasião, um anjo lhe apareceu e disse que suas orações tinham sido ouvidas. Ao mesmo tempo, o anjo também apareceu a Santa Ana, confirmando que as orações do casal tinham sido ouvidas. Assim, pouco tempo depois que São Joaquim voltou para casa, Ana engravidou. Parece que, através do sofrimento, Deus estava preparando aquele casal para gerar Maria, a Virgem pura, concebida sem pecado. O nascimento de Nossa Senhora. Segundo a tradição cristã, no dia 8 de setembro do ano 20 a.C., Santa Ana deu à luz uma linda menina, a qual o casal colocou o nome de Miriam, que em hebraico significa Senhora da Luz. Na tradução para o latim ficou Maria. A vergonha tinha ficado para trás, e daquela que todos diziam ser estéril, nasceu Nossa Senhora, a mãe do Salvador. Santa Ana e São Joaquim são de fundamental importância na história da salvação, não só pelo nascimento de Maria, mas também pela formação que deram à futura mãe do Salvador. Devoção a Santa Ana. A devoção a Santa Ana e São Joaquim é muito antiga no Oriente. Eles foram cultuados desde o começo do cristianismo. No século VI, a devoção a eles já era enraizada entre os fiéis do Oriente.
No Ocidente, o culto a Santa Ana remonta ao século VIII. Em 710, as relíquias da avó de Jesus foram levadas de Israel para Constantinopla e de lá foram distribuídas para várias igrejas. A maior dessas relíquias ficou na igreja de Santa Ana, em Düren, Alemanha. No ano de 1584, o Papa Gregório XIII fixou a data da festa de Santa Ana em 26 de julho, hoje. Na data de 1960, o Papa Paulo VI juntou a essa data a comemoração de São Joaquim. Por isso, no dia 26 de julho, comemoramos também o Dia dos Avós. Aparição de Santa Ana em Auray, na França. Em 1625, um fato extraordinário mudaria o foco da devoção a Santana. No vilarejo em Auray, na França, ela apareceu a um homem chamado Yves Nicolasque. Na aparição, Santa Ana disse: Yves, não tema, eu sou Ana, mãe de Maria. Dize a teu pároco que neste local da terra, chamado Boceno, existia outrora uma capela que me era dedicada, e isso antes mesmo que houvesse qualquer aldeia por aqui. Era a primeira capela erguida em toda a região. Ela foi destruída há 924 anos e 6 meses. Desejo que uma nova capela seja erguida neste local o mais depressa possível e que cuideis dela, porque Deus quer que eu seja honrada nessa área. Yves então obedeceu e levou o povo do vilarejo ao local indicado por Santa Ana. Lá encontraram a antiga imagem, tal qual Santa Ana havia dito. O bispo da diocese de Vannes, Dom Rosmadec, mandou investigar os fatos. Os estudiosos confirmaram tudo que fora anunciado por Santa Ana. Yves então se tornou construtor. Ele foi pedreiro e mestre de obras na construção da igreja de Santa Ana, em Auray. O Papa João Paulo II fez uma visita em 1996 à igreja. Depois disso, o número de peregrinos subiu para cerca de 800 mil pessoas por ano. Santa Ana, padroeira dos avós. Santa Ana é a padroeira dos avós, mas também é invocada pelas mulheres que não conseguem engravidar. Santa Ana é também a padroeira na educação, tendo educado Nossa Senhora e influenciado profundamente na educação de Jesus. Santa Ana, avó de Jesus, ela sabe dar o carinho e atenção dos avós. Ela conhece o aconchego que só as avós podem dar aos netos. Por isso recorramos a Santa Ana com confiança, com a mesma confiança que nos aproximamos de nossas tão queridas avós, para pedir as graças que precisamos. Santa Ana e São Joaquim, rogai por nós. Muita gente está preferindo rezar em casa, na sua igreja doméstica. Por isso eu preparei para você um manual da igreja doméstica para você continuar sendo igreja na sua casa. O livro traz como celebrar os sacramentos na igreja doméstica, traz várias bênçãos importantes, orações especiais e também os roteiros dos encontros com Jesus para você fazer todo domingo. Isso aí tudo dentro daquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana ensina. O manual da Igreja Doméstica está na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo.